Oi, gente! Donas da Voz está começando. Eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço para falar sobre empoderamento, inspiração e muita transformação. Aqueça a sua voz e vem com a gente! Hoje no quadro Vozes que Inspiram, a convidada é a minha querida e conterrânea Giovana Quadros. Nascida no Pará, Giovana hoje é uma das principais vozes da liderança feminina. É fundadora da maior plataforma de network de liderança feminina da América Latina, Mulheres Inspiradoras, que é fruto de um movimento que visa inspirar e conectar a mais alta liderança feminina do país. Giovana é empreendedora, escritora, professora de pós-graduação e palestrante e vai nos contar um pouco de como construiu a sua trajetória tão gloriosa e muito mais. Com quem? Com ela. Bem-vinda, Giovana! Lívia Matos. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada a você, amiga. Esse papo que é muito inspirador. Eu estou há muito tempo querendo conversar com você, porque você me inspira e tantas outras mulheres. Então, eu queria trazer a tua voz no quadro Vozes que Inspiram, justamente para a gente tentar alcançar a quantidade máxima aí de mulheres. E eu queria começar perguntando da plataforma Mulheres Inspiradoras. De onde veio essa ideia? Como é que surgiu esse projeto? Quais foram os desafios no meio do caminho? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Na verdade, o Mulheres Inspiradoras, ele foi acontecendo, assim. Então, eu acho que ele foi acontecendo. Não era uma coisa que eu premeditei ou que surgiu de uma estratégia, nada disso. Na verdade, eu montei um livro há 9 anos atrás, esse ano faz 9 anos atrás, que reunia pela primeira vez a alta liderança feminina no Brasil. Então ali, Luiz Helena Trajano, Sônia Rez, Constança Pascolato, Nadir Moreno, presidente da UPS, presidente de JP Morgan era uma mulher também, da Latam era a Cláudia, uma mulher também. E aí, quando estava pronto o livro e foi lançado, era uma época que a mídia toda já estava falando sobre empreendedorismo feminino, empoderamento feminino, estava em alta. Meio que casou nessa época de ter a primeira vez a história delas relatadas. E com isso, eu vi o que aconteceu, né? O Jô Soares abriu o programa dele falando do livro, né? Acreditava. Minha mãe lá de Belém do Pará me ligou para falar, você tá aqui e tal. Eu liguei a televisão, que orgulho. E aí disso... eu fiz um encontro despretensioso com 20 lideranças. Dessas 20 lideranças, na época foi violência doméstica. Dessas 20, foi crescendo ao longo dos anos, 600, de 600 para 1.000. E a gente foi criando uma identidade com o grupo. E aí o grupo de um movimento foi se solidificando. E a gente foi profissionalizando ele para que a gente... não só inspirasse, mas inspirasse em ação, né? E saísse um pouco do discurso e fosse para a prática, que é o que a gente faz hoje, dentro da plataforma. Né? Verdade. E o livro, como é que surgiu? Porque assim, você tem uma carreira que eu conheço lá do Pará, né? Você começou como mineradora, não foi? Nossa. Depois relações externas, internacionais. Eu sei que você ajudou muitos produtos a abrirem, lançarem internacionalmente. Para quem não sabe, eu e Lívia Matos somos conterrâneas. Amigas, já de longa data. Então, ela já sabe toda a minha vida no Pregressa! Ela tá falando aqui, assim, muito espontaneamente, mas já me conhecia dessas épocas, assim. O que fala? O que tem a ver, né, com o exterior, com... Exato! Com um livro sobre mulheres inspiradoras. Mas você sabe que tem muito a ver? Porque se você parar pra pensar, nada mais do que eu fazia no comércio internacional era conectar culturas diferentes, empresários de países diferentes com uma mesma comunicação. Então, eu consegui ter uma conexão e uma visão do olhar daquela cultura. Então, isso, para mim, se a gente parar para analisar friamente, foi um meu treinamento de fazer esse hub de conexões, só que voltado para a liderança feminina. Porque no meu trabalho, essencialmente, era muito masculino. Então, quanto mais eu crescia profissionalmente, igual todas nós mulheres, menos mulheres eu via na mesa de negociação. Eu comecei a me indagar por que isso acontecia. E aí foi assim, quando eu vi... E é um movimento super importante, porque eu já até falei isso em outros programas, mas os homens, eles já fazem isso há muitos anos. Eles andam em matilha, eles se protegem, eles se ajudam. E eu acho que agora que a mulher está começando a se unir mais, né? No sentido, vamos nos ajudar a montar a nossa própria confraria, né? Que eu acho que isso agora está acontecendo mais, das mulheres se empoderarem, se ajudarem, né?
E você imaginava, por exemplo, que esse livro que você lançou há tanto tempo atrás, né? Ele fosse, não tanto tempo atrás, acho que tem uns 3 anos. Quanto? 9 anos. 9 anos, é muito tempo já. Você imaginou que ia se transformar nesse grande movimento, nessa grande plataforma, com tantas mulheres inspiradoras? Se vocês não conhecem mulheres inspiradoras, tem mulheres incríveis de alta liderança que estão lá ajudando e inspirando e promovendo umas às outras. Quando a gente começa um negócio, e você sabe como é, a gente passa por um processo de validação, né? Então as pessoas querem engajar, querem... Hoje é tranquilo, você fala de mulheres inspiradoras para o nicho, as pessoas sabem do que se trata. É mais fácil você... Hoje tem a parceria oficial com a ONU Mulheres, com a Berkeley, você tem tudo isso. Mas no início é mais difícil. Então, quem que é essa pessoa? Até então, o que eu tinha visto no mercado eram, como você falou, homens fazendo as confrarias. No início a gente chamava Confraria Mulheres Inspiradoras, depois a gente foi evoluindo e virou plataforma e tudo, mas nesse início não foi fácil. Então teve um processo de validação, todo mundo queria saber quem que é essa menina. Sempre que fazia, e quem faz até hoje, aqui no Brasil e fora, mas esses grupos de união de liderança, e quando você fala de alta liderança, é o quê? É uma mídia forte, é uma pessoa que já veio de berço, já tem esses contatos. Agora, uma pessoa de Belém do Pará, que veio 0 contatos e criar isso do zero, por quê? Quem é? Para o que é? Como né? conseguiu? Como conseguiu? O que come? Como sobrevive? Mas é a pergunta que todo mundo faz. E eu acho que a resposta é... Se você tem algo que é genuíno e você consegue, nesse trilho de ser genuíno, organizar de uma maneira onde elas se somam e cresçam juntas, o poder é muito maior do que eu ou meu nome. A simbologia disso e aonde a gente consegue chegar juntas, que é a frase clichê que todo mundo fala, né? De juntas que somos mais fortes, mas a gente sair um pouco da narrativa e ir para a prática. Como é que a gente consegue fazer isso na prática? Porque se parar para pensar, grupo de mulheres tem muitos. Mas quais são efetivos, né? Quais são realmente profissionais? Qual que reúnem os principais nomes no Brasil? O que tem efetividade? E se a gente parar para analisar isso, pouquíssimos. Então, como é que a gente pode se unir e trabalhar? Como você falou, os homens fazem isso há 1000 anos. Se ajudam, né? E as dores das mulheres no mercado de trabalho são outras. Então, é diferente de uma plataforma que seja mista, que você tenha esses relacionamentos mistos. É legal participar? É, mas as dores são diferentes. E as mulheres precisam se unir para que a gente mude esses índices. Hoje, a gente tem um gap de mais de 130 anos, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Então, como é que eu faço para diminuir esse gap, para que eu tenha mais... gap de gênero que você fala? De gênero. 130 anos. É. Mais de 130 anos, tá. Hoje deve ser 135 anos, de acordo com o último, que é de 2024. Cada ano eles fazem um reporte diferente. O Brasil está numa escala super baixa também para ações voltadas para mulheres no mercado de trabalho. A gente já sabe o quão positivo é se a gente tivesse mais mulheres no mercado de trabalho. E eu acho que quando a gente faz movimentos como esse, ou tanto de mulheres inspiradoras, como donas da voz, como outros que existem, como que a gente fomenta para que a gente tenha mais mulheres líderes, se elas quiserem ser. Porque hoje, a gente tem, a maioria das empreendedoras não é por opção. Então, a gente não tem um mercado de trabalho que consiga aceitar as mulheres como potencializadoras e que geram seres humanos. O quão potente é isso? Né? Então, mulheres são mais da metade da população. Mãe da outra metade. Aí é quase 100%. Mas... a gente não tem representatividade, nem política, nem econômica, nem social. Então, o que a gente pode fazer juntos para movimentar isso? Porque já é sabido que a gente tem mais benefícios como um todo. Se fazer as contas, a gente tem o PIB que incrementa pelo menos 7 trilhões de dólares aí ao ano. Se você quer ir para a racionalidade matemática, é isso. Se você quer ir para os países que têm menor gap de gênero, você vê índice de criminalidade menor, o social como um todo evolui. Uma mulher, ela é capaz de fazer uma geração para toda a sociedade, para sua família. Sim. Então, o impacto disso, ele é muito em conjunto e ele é muito significativo, né? E ele está sendo plantado, né? Porque eu sempre falo,
assim como Donas da Voz, eu imagino para você, Mulheres Inspiradoras, nasceu com um propósito. É isso. Né? É 100% propósito. Eu tenho outra carreira que não o Donas da Voz, mas eu sou apaixonada por esse propósito, porque eu acho que a gente está construindo e está pavimentando uma estrada para as próximas gerações, que vêm com uma autoestima maior, elas vêm mais empoderadas, sabendo o valor delas, com mais igualdade de direitos, né? E sabendo mais o seu valor. Então, tudo que a gente está fazendo, eu acho que é muito visando que essas próximas gerações elas já encontrem um ambiente melhor, né? E aí, você chegou a mencionar agora há pouco, uma mulher vinda do norte que construiu tudo isso. Eu vou falar muito por mim, tá? Eu acho que a gente que vem do norte, a gente acaba tendo muitas crenças limitantes. Eu mesma tive, tá? De achar que as pessoas do sudeste, de São Paulo em especial, têm um nível muito elevado. Não tô falando que o nível não seja, mas a gente tende a se achar inferior, de certa forma, inconscientemente. Então eu tinha crenças limitantes em relação não só a gênero, mas origem. Né? Eu tive que desconstruir isso ao longo da minha vida. Não, eu sou boa como qualquer outro profissional do Brasil e de fora, né? Assim como o brasileiro muitas vezes acha que uma pessoa que trabalha nos Estados Unidos tem mais evolução e etc e tal. Você teve esse tipo de crença limitante quando você veio de achar, será que eu vou conseguir? Será que eu sou boa o suficiente? E se sim, como é que você conseguiu desconstruir isso na tua carreira? É que eu vejo, Lívia, por uma outra perspectiva. Quando a gente se sente assim, talvez eu não vejo como uma crença limitante minha, mas a estrutura em si que nos coloca nessa posição. Então, como eu me sinto como mulher nortista, chegando no Sudeste, tentando trabalho e tal, e tendo as chacotas que a gente sabe que tem, quando é mulher, óbvio, piora, quando a gente tem recorte racial, estereótipo regional, eu não tenho estereótipo regional, então para mim é mais fácil, por exemplo. Mas óbvio que tem discriminação de alguma maneira. Então, quando a gente sente essa discriminação, é óbvio que eu vou sentir isso e isso vai repercutir em mim de alguma maneira. Ao mesmo passo que, quando eu topei, e eu sou uma pessoa de assumir riscos, e vim com 20 anos, eu tô uns 20 anos em São Paulo, uns 20 anos atrás, quando eu topei vir e assumi os riscos, eu passei por uma separação difícil e tive que me virar sozinha. Quando eu assumi isso, em todos os lugares que eu fui e que desbravei e que aconteceram para mim, eu sempre tive na minha cabeça como merecedora daquele espaço. E como eu tô aqui, eu vou fazer ele acontecer. E não importa o que aconteça. Não importa se numa mesa ali... Eu vim de comércio exterior. Totalmente um ambiente masculino. Então, despachante aduaneiro, de negócios internacionais, fazer negociações com países que a mulher é um objeto. Exato. Mas você tendo entendimento disso, você vai criando entendimento disso. No início, super jovem não tinha, né? Fui criando entendimento disso. Eu me colocaram numa situação de, ela só tá aqui porque o chefe deve estar pegando, ela só tá aqui porque... E assim, aí eu me colocava numa posição tipo assim, dane-se o que eles estão falando. E eu quero fazer o meu e eu vou provar isso pro mundo. Eu tinha que ser ou isso ou isso. Eu não tinha opção de errar. Então, eu não tinha uma situação onde uma família pudesse me bancar e eu não tinha opção de dar errado. Então, eu fui pra cima. Teve que dar certo. Teve que dar certo. Então, a estrutura em si deixa a gente se sentir assim. As mulheres, elas se sentem assim justamente porque tem essa situação e ela é real, ela acontece. Então, a gente se sente assim, é normal. Mas que postura eu vou ter diante dessa narrativa? Que narrativa eu quero pra minha vida? Acho que é um pouco isso. E eu acho que assim, as mulheres acabam tendo que se provar muito mais para os homens, né? Por que ela tá nesse cargo? A impressão que eu tenho é que a mulher tem que o tempo todo
provar que ela é boa para justificar o cargo que ela ocupa. Muito mais que os homens. E você, inclusive, chegou a mencionar em outro podcast que você participou, outra entrevista, que você, inclusive, reproduzia comportamentos masculinos para atingir cargos maiores, né? Inconscientemente. E aí eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre essa questão para você e que orientação você dá para essas mulheres que passam por isso, infelizmente, ainda nos seus ambientes de trabalho. Se eu tô no mercado de trabalho, eu olho para cima e eu vejo quem tem lá é padrão, a gente vê que é padrão. Então são os homens brancos, héteros, já tradicional, com aquele terninho, com as mesmas roupinhas e tal. E se eu quero atingir o topo e o topo não me representa, o topo é isso? Então, o que eu vou fazer para parecer com aquele grupo? O que eu vou parecer para pertencer a isso? Por isso a importância de a gente ter mais mulheres em posição de liderança. Porque se eu sou uma garota, ou se eu sou uma menina que está estudando, que eu quero trilhar uma carreira de sucesso, eu quero atingir o topo, se eu olho para lá e não vejo igual, como é que eu vou achar que eu pertenço ali? Então, quando eu fazia isso inconscientemente, de usar o terninho, de colocar o óculos para parecer um pouco mais velha, para tirar um pouco o estereótipo onde colocam a gente. E isso hoje, óbvio, com a experiência, com a maturidade, você muda, né? A sua percepção de como você encara. E hoje o meu trabalho é exatamente esse, colocar mais mulheres em posição de liderança para que as meninas que amanhã se sintam inspiradas para que tenha diferença no mundo, né? Com certeza, né? E é um propósito lindo, né? É o que a gente espera. E aí, trazendo alguns dados, o gap de gênero ele vem caindo ao longo dos anos. De forma muito devagar, mas ele vem caindo. E a gente vê hoje, por exemplo, a gente sabe, foi feito um estudo em 2022, em que mostra que as mulheres ainda ganham 23% a menos que homens, ocupando o mesmo cargo, com a mesma quantidade de horas trabalhadas. Quando a gente vai para lideranças, cargos gerenciais, tá? Eles se mantêm estáveis na quantidade de mulheres desde 2012. Olha que absurdo, em cargos gerenciais. A subrepresentação feminina é óbvio que é uma realidade, tanto no Brasil como no mundo. Em 2022, esse mesmo estudo que eu falei agora, que mostra que a mulher ganha menos, mostrou que 39% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres, contra 61% por homens. E daí, quando a gente fala de alta gestão, esse número cai de 31% para 19%. Então, assim, isso evidencia muito um fenômeno que a gente chama de teto de vidro, né, que chama glass ceiling, que, na verdade, é um fenômeno de uma parede invisível, né, que dificulta a ascensão das mulheres a cargos na hierarquia mais alta. É como se a carreira da mulher ela se desenvolvesse mais lentamente quando comparado com o homem, né? E essa barreira, obviamente, aglutina questões educacionais, econômicas, legal, social, cultural e todas essas formas. Quando a gente olha esses dados, aí a gente tem em consideração, acho que você falou muito isso agora, qual é o objetivo hoje do Mulheres Inspiradoras? O que a gente vai, o que a gente quer conquistar? Aquela gente, né? Porque eu faço parte da plataforma, só para dizer para vocês, muito honrada de poder ter sido convidada para fazer parte dessa plataforma. Mas qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo moral, nosso objetivo de propósito, profissional e tudo mais. Eu falo que a gente tem como objetivo resgatar a relação de gênero para que a gente tenha equidade para todo mundo, né? Então, hoje, a maioria dos movimentos, eles são, quando você vê, são de base. Empreendedorismo feminino, educação infantil, mulheres e vulnerabilidade. Só que, como você falou, no topo, a gente tem poucas mulheres. E quem caneta pro todo, no topo da pirâmide, estão decidindo aí por nós, são a maioria homens. Então, a gente precisa, o primeiro passo é fazer a união dessas mulheres para a posição de liderança, para que a gente gere mais outras mulheres em posição de liderança. E aí, dentro disso, a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer entre nós, que é gerar mais equidade, mais negócios, permanecer no topo, subir, trazer outras mulheres com a gente. A gente fala muito, as mulheres têm a parte também educacional muito mais anos do que os homens, por exemplo. Então, esse negócio de ficar só, eu vejo que tem muita recomendação dizendo aí, precisa de treinamentos específicos para mulheres, precisa disso. Eu, sinceramente, não. Acho que precisa que a gente olhe para a estrutura de uma maneira diferente. As mulheres, elas já estão aí,
já querem, já estão. Só que se a gente continuar dizendo que elas não podem, continuar colocando elas numa caixinha e internalizando isso desde que a gente é muito pequenininha, tipo, exemplo, não joga areia nela no parquinho porque ela é menina. Isso eu já tô dando uma mensagem pro menino e pra menina. Por que ela é menina? Eu não posso jogar areia. Porque ela é mais frágil, né? Então, que meninas a gente está criando, que meninos a gente está criando para esse mundo. E só o poder da gente ter esse conhecimento, nós somos minorizadas, nós não somos a minoria, nós somos mais da metade da população, só que a gente precisa se organizar e se unir para que a gente tenha equidade, porque é sabido que é melhor para todo mundo, para que a gente gere mais negócios entre a gente, para que a gente pode optar se a gente quiser ficar em casa ou ir para o mercado de trabalho, enfim. O benefício ele é muito nítido para todo mundo, mas ele é tão estrutural e ele é tão enraizado que a gente tem um gap super difícil. Os países que trabalham fortemente com políticas positivas voltadas para gênero fazem total diferença. Não quero me alongar, mas hoje eu assumi a posição de liderança de gênero dentro do Startup 20, que são de startups, pequenas empresas de tecnologia e inovação. O Brasil está sediando o G20, né? E essas organizações, o que a gente quer? Aí a gente recebeu esse projeto da Índia, agora está indo para a África do Sul. A gente tem todos os aspectos, sugestões desse grupo de trabalho. O nosso é mais do privado, tem o público também, mas sugestões, indicações do que a gente quer movimentar para que a gente tenha mais equidade. De tanto se fala em ESG, né? Mas o quanto que as mulheres, quem sofrem dentro de cada letra desse ESG. E são as mesmas mulheres que são mais engajadas a fazer um país mais sustentável para todo mundo. Então, esse tipo de reflexão e movimento que o Brasil está em foco, tem COP30 também para o ano que vem, e as mulheres brasileiras estão em foco, a gente tem que pegar isso como uma forma positiva da gente emplacar algumas coisas que há muitos anos não emplacam, ou se fala na narrativa e não na prática. E qual o papel do homem? Qual o papel do homem como aliado nessa mudança? Eu sempre falo que não somos nós contra eles, e sim nós juntos, assim. A gente tem o selo Homens Aliados dentro da plataforma justamente para a gente fomentar o advocacy entre as lideranças que já estão lá, que são eles. A gente tem como homem aliado vários maravilhosos. E a gente tem o Daniel Mazzini, que é presidente da Amazon, o Piangers, que é um maravilhoso, Felipe Andreoli, tem o Saulo e Luiz, que são os meus amigos do também. Porque essa conversa, essa discussão, ela não pode ficar só entre as mulheres. É fundamental que ela se expanda, que os homens estejam envolvidos e entendendo o que está acontecendo. Né? E uma mulher, ela não consegue, de fato, até porque é muito difícil você ter uma carreira, mãe, dona de casa, amante, tudo junto equilibrado. Se você não tem um aliado do seu lado, dificilmente você consegue equilibrar. Já não consegue tendo aliado, né? Imagina sem. Né? Porque ela fala assim que é unânime. Todas as mulheres que vêm aqui, eu pergunto como é que elas equilibram, né, a vida, a carreira, e elas são unânimes em falar que, tipo, não consegue. Ela dá atenção para quem tá precisando mais naquele momento. Porque estourou primeiro. Velho. Exato. Né? E aí, eu queria perguntar para você, porque você, inclusive, você é embaixadora da Coalizão Copai, né? Que defende a licença paternidade estendida, obrigatória e remunerada. A gente sabe que hoje as empresas, elas dão essa licença para as mulheres apenas no momento que ela está muito cansada, vulnerável e que ela precisa do pai. Né? Então, é fundamental que a gente tenha a presença do homem do lado. Né? Qual que você acha que é a importância dessa transformação para a sociedade? Esse daí, Lívia, é o primeiro passo, na verdade, para a equidade. Então, a gente ter essa conversa e ter os homens aliados aqui que a gente conversou, nada mais é do que isso. Até então, a gente tem a legislação de 1988. Tô certa? Não 89? Whatever. A gente tem uma legislação muito antiga. E a licença paternidade regular, por legislação, é menos do que o carnaval. São 5 dias.
Então, não tem como a gente querer falar em divisões aí, principalmente nessa parte da maternidade, se a gente não olhar para isso. Então, a ideia é que a gente estenda essa licença paternidade, já foi para Brasília, tem vários outros passos, tem um engajamento enorme com vários setores, a gente está unido para que isso aconteça. E algumas empresas já implementam, né? Então, a licença são poucas, né? Mas uma licença de 5, 6 meses. Como é que você pode implementar isso de uma forma efetiva? Porque a gente tem que olhar... Se a gente quer olhar para a maternidade, a gente precisa olhar para quem gestou essa criança, para o par, né? Para o casal. E eu acho que isso até acaba diminuindo a reticência de algumas empresas em contratarem mães grávidas, porque sabe que aquela pessoa vai passar muito tempo. Ainda tem muitas empresas que pensam assim, que não querem contratar mulheres, perguntam até se ela pretende engravidar, que eu acho uma bizarrice. Porque não é da... Não faz muito tempo. Eu tive uma entrevista... Jura? A gente não acredita que isso acontece. Não. Eu tive uma entrevista, foi 2021, talvez, não sei. Eu tive uma entrevista não faz muito tempo, na época ainda que eu era executiva, que na entrevista a pessoa de pessoas... Não creio. Perguntou pra mim, eu, Giovana, porque o meu cargo era viagens e tudo mais. Eu sempre viajei muito a trabalho, né? Porque o meu trabalho era comércio internacional. E eu tinha uma filha pequena, né? De 2 aninhos na época, não lembro agora, mas era pequenininha. E ela perguntou, e a sua filha? Vai ficar com quem? A sua filha vai ficar com quem quando você estiver viajando? E você não se preocupa de viajar muito e deixar a sua filha? Assim, ela teria feito essa pergunta se fosse um homem na frente dela? Jamais. Entendeu? Então, é algo que a gente acha que é de muito tempo atrás e ele é atual. E tá aqui na nossa cara. Então, acho que é muita coisa que a gente tem que fazer dentro do corporativo para incluir de forma efetiva essa mulher. Porque a gente tem uma divisão muito óbvia, biológica, entre quem gesta e não, dentro do mercado de trabalho. E a gente precisa olhar de forma crítica para isso. A Copai é um desses exemplos, mas tem várias outras coisas que a gente precisa mexer nessa estrutura. As mulheres precisam estar cientes de tudo isso. E o corporativo precisa entender que isso é uma questão de faturamento. Então, se o Daniel Mazin, que é presidente da Amazon, empresa de tecnologia, as empresas de tecnologia são as que mais faturam, mais crescem, alguma coisa certa eles devem estar fazendo. Então, eu acho que olhar para essa questão do diverso de forma efetiva, de incluir essa população de uma forma efetiva, aí é outra história, né? Então, é essencial e é urgente. Com certeza. E quando você fala de empresas de tecnologia, não vou até citar o nome, mas eu tenho uma amiga que foi contratada grávida numa empresa de tecnologia, que prova que tem empresas que já estão pensando, acho que mais faturam, né? É uma empresa gigantesca mundial que fatura muito. Então, como você falou, alguma coisa eles estão fazendo certo. A gente precisa pegar os exemplos bons, né? E aí, falando de mulheres inspiradoras, né? Quais são as vozes que te inspiraram e te inspiram até hoje? Essa é sempre uma saia justa, sempre me perguntam essa. Mas assim, eu vim... Toda vez que a gente olha para nossa trilha, né, nossa vida, quem que sempre me inspirou foi minha mãe, minha avó, minha tia, mulheres do norte, que minha mãe solo. Então, eu não tive uma participação do meu pai nessa trajetória. Eu tive uma mãe tentando ali segurar a trancos e barrancos 2 filhos, né? Eu vi uma avó presente na minha criação, que veio do norte também e fazendo acontecer. Então, as mulheres hoje são mais de 40%, né? Que tomam conta dos lares brasileiros. E foi essa referência que eu tive na minha vida. Para mim, isso daí era o normal, de eu ter essa posição ser o normal, né? Então, você já vem um pouco com aquilo. Com mulheres fortes, né? Mulheres fortes. E aí, quanto mais... Quando eu comecei a buscar e tentar identificar o que acontece no mercado de trabalho, porque temos poucas mulheres, né? Então, na parte de gestão, quando eu tenho 30 e poucos anos, é quando elas param ali na carreira, os homens sobem e uma questão de maternidade baixa. Porque dizem até que a mulher ela começa a desacelerar do trabalho
quando ela está planejando engravidar, inclusive. Né? Ela tem dados que falam sobre isso, que ela começa a desacelerar quando ela pensa em engravidar. E até tem uma pergunta para te fazer sobre isso. Você acha que romantiza muito a maternidade? Poxa, se romantizam. E olha só, eu nunca romantizei a maternidade, e mesmo não romantizando, pra mim, das coisas mais difíceis da vida. E por que a gente não conversa sobre isso? Por que a gente não fala real? Eu não duvido que seja a melhor experiência da minha vida, mas é uma dicotomia muito grande. É muito bizarro você ser mãe, né? E quando você é mãe e pai, o pai é pai mesmo, né? Também é complexo, porque a criação de um ser humano, a gente deduz que teve o filho, nasce uma mãe. Ai, acho bizarro. Por quê? Porque não é. A gente estuda para tudo. Matemática para eu ser especialista em matemática. Eu estudo para ser uma executiva do mercado internacional. Quando você pensa em ter filho, você pensa em como é que você vai desenvolver esse ser humano para o mundo? O que ele precisa ter de 0 a 7 anos para ser uma pessoa saudável? Para que eles não passem pelas coisas que a gente passa hoje de trauma que afeta uma sociedade como um todo, a gente não pensa nisso. Então, entender que isso é uma coisa natural, esse lance a Vera Iaconelli fala isso muito bem. Ela tem um livro até que é Manifesto Antimaternalista, eu acho, que é maravilhoso. Ela tá também no grupo da Copai. E que fala justamente isso, que a gente não só romantiza, mas é uma questão estrutural, feita estrategicamente, da estrutura de comércio que a gente vive no nosso mercado, de divisão biológica, de falar que a maternidade não é feeling, como é que chama? Instinto materno. Esse lance do instinto materno, ele não existe. Qualquer ser humano é um cuidador de outro ser humano, pode ser homem ou mulher. Entendeu? E existem muitas mulheres que não querem, que não têm esse instinto. E também então, a gente são vê criticadas. muito que tem uma pressão da sociedade, né? Assim, você tá namorando, quando é que é o casamento? Aí você casa, quando é que vem o primeiro filho? Quando tem o primeiro, quando é que vem o segundo? Porque é o mundo ideal, né? Exato. A vida ideal. E aí, existem preconceitos e críticas nos dois cenários. Óbvio. Quando a mulher não quer ser mãe e tá cada vez mais normalizado isso. Eu conheço muitas mulheres que não querem ser mães por opção, não porque não podem, por opção. Exato. E a mulher que e se dá bem na carreira, provavelmente não dá atenção pro filho. É essa a crítica. Você trabalha tanto, como é que você vai criar bem seus filhos? Exato. Né? Então, a crítica, ela vem de todos os lados, romantizando a maternidade, como se a mãe tivesse também que ser aquela perfeita e tá lá, ai, que lindo, vamos todos ser... Né? Tem que ser maravilhoso em tudo. Exato. Não tem como. Você tem que ser maravilhosa no trabalho, no seu casamento, com seus filhos, tem que ter tudo na casa, tocar a casa, né? Seu mercado. E tem ainda o padrão estético que vem pra ajudar, né? Que vamos deixar elas bastante preocupadas com tudo, com aquela silhueta que tem que ser perfeita, com aquele corpo. Então a gente tem muitas barreiras para as mulheres, que é complexo. Então, se vão criticar, tem filho, critica, não tem, critica também, então dane-se eles. Vamos ser donas da nossa própria voz e fazer aquilo exatamente o que a gente quer, né? Com o nosso dinheiro no bolso, sem ter que dar satisfação para ninguém do que a gente faz. Exato. E aí, queria te perguntar qual é a tua sensação hoje de ver o movimento se internacionalizar o movimento das mulheres inspiradoras, desde a parceria com organizações como Berkeley, ou então com a ONU. Vocês são parceiros, nós somos parceiros oficiais, nós, né? Aquela se inclui, da ONU, né? Qual que você acha que são esses benefícios que a gente está trazendo, né? E como você se sente vendo tudo isso, né? Porque é um grande legado, é uma grande realização. Para mim é incrível. A gente vê... Nossa, passou isso na Globo, né? A gente teve a Mulheres Inspiradoras do Ano, que é o maior evento de liderança feminina para reconhecer essas lideranças femininas. E quando eu vi, tipo... uma coisa que você criou e você não tem ideia, porque a proporção cresce, porque é o que eu te falei, não é sobre mim, é sobre todas juntas, né, e unidas. E aí, quando eu vejo que a gente está escalando globalmente, a nossa mesma premiação tem o Inspiring Women of the Year, que acontece em Paris, dentro da festa de gala de Berkeley, nomeando mulheres internacionalmente, passou na People, na Forbes. Então, quando a gente consegue ver isso, como que a gente consegue protagonizar essas mulheres super inspiradoras globalmente. E como essas instituições são selos,
A ONU Mulheres é a entidade máxima voltada para gênero hoje no mundo. Então, se ela te dá um selo ali, é porque alguma coisa você está fazendo positiva em relação a isso. Com certeza. Como que a gente usa isso positivamente para a gente crescer, para a gente atrair outras mulheres, para a gente conseguir mais e mais além. Então, eu estou na liderança, eu quero mais. E como é que eu me mantenho? Como é que eu trago outras? E é essa a nossa discussão. Perfeito. E aí eu queria te perguntar se você tem como compartilhar algumas dicas práticas para as mulheres que almejam um cargo de liderança, que estão aí batalhando na sua carreira, no trabalho, seja no empreendedorismo. A pessoa que está no seu momento profissional um pouco perdida, que dica você daria para essa mulher? Lívia, tudo que me trilhou na vida foi sobre relacionamento. Então, como que eu usava um relacionamento, que é o grande network que a gente chama, palavrão, mas olhar para ele como um capital social. Como é que eu consigo usar esses relacionamentos ao meu favor para que eu consiga prosperar para outras pessoas, que eu consiga trazer benefícios e valor para outras pessoas de forma estratégica. Quando eu crio um relacionamento de forma intencional e estratégica, eu crio mais oportunidades, eu crio mais valor para mim mesmo, eu crio o cargo que eu desejo, eu consigo criar uma rede de influenciadores, porque hoje todo mundo está preocupado em ser um influenciador, mas ninguém para pensar a rede de influenciadores que a gente está criando em relação ao nosso próprio nome. Então, se eu fosse dar uma dica, seria: crie relacionamentos, não pensando no que você vai obter do outro, e sim o que eu posso fazer por essa outra pessoa. Isso muda o jogo totalmente. Posso te convidar para dar uma aula sobre network aqui no programa? Quer saber como é que faz em 7 passos? Sem ser receita de bolo? Então pronto, olha só, a Giovana vai dar uma aula pra gente sobre network e ajudar aí as mulheres que inspiram chegar aí num cargo de liderança ou prosperar mesmo na carreira, e a gente vai dar umas dicas práticas bem legais. E aí, antes de entrar na pergunta Donas da Voz, que é a nossa pergunta final, eu gostaria de plantar 2 sementes aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, tá? Principalmente os executivos, ou executivas, ou pessoas que estão em altos cargos de lideranças nas empresas, tá? A primeira, são dados, tá? Primeiro que as organizações que superam financeiramente os concorrentes do setor, eles têm mais mulheres na liderança, estatisticamente, tá? E a segunda semente que eu gostaria de plantar: as organizações com um número acima da média de mulheres líderes, elas têm uma probabilidade muito maior de serem classificadas como uma cultura inclusiva do que as não têm tantas mulheres na liderança. Então fiquem com esse pensamento aí do poder das mulheres, da igualdade de oportunidade, de acesso e do que realmente nós mulheres somos capazes de fazer, viu? E aí, infelizmente, eu tô na última pergunta, eu falo, é a pergunta que eu amo fazer, que é a pergunta Donas da Voz, mas infelizmente ela sinaliza que é a última pergunta. E eu queria te perguntar, Giovana, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para Giovana de 15 anos de idade? Profundo. Eu diria para Giovana de 15 anos de idade que todas aquelas vozes que insistem em dizer para você que você não pode são as mesmas vozes que tem que te dar maior força para responder: me observe. Aê, é isso aí, seguir independente da opinião e vamos fazer acontecer. Todas as vozes negativas têm que impulsionar a gente para seguir mais e mais forte, porque sempre vão falar. Com certeza, né? Importante é fazer. É isso aí. Queria muito te agradecer, Giovana. Obrigada por esse papo. Obrigada, eu espero amiga. muito que vocês também tenham gostado. Foi um papo inspirador. A gente sabe que existe um espaço muito grande ainda para o crescimento das mulheres, mas esse é o nosso objetivo, e a gente, com uniões como essa, com plataformas como essa, das mulheres inspiradoras que visam nos ajudar umas às outras, a gente vai chegar lá muito mais rápido do que a gente imagina. Muito obrigada pela sua audiência, eu vejo você no próximo programa.